pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui mais uma vez com Duda Falcão, autor de Prazer estar Edgar, aí com vocês. autor do Kane Black Moon, autor de diversos contos de terror, né? E também retornando aqui, nós estamos o grande Diogo Oliveira. Ele não é o Riddick, ele não é o Toretto, já estou especificando isso, tá? Também é autor, também está me ajudando com a minha escrita. Também como o Duda faz foi aqueles livretinhos de terror, certo? E hoje a gente está aqui para falar novamente do Eadgar e as Sombras da Grécia Antiga, que eu sempre erro o nome. E só que hoje vai ser o Diogo que vai conduzir, porque é a resenha dele. Então, senhores, sejam bem-vindos, se apresentem, por favor. Olá, autores, tudo bom? Meu nome é Diogo Oliveira, aspirante a escritor aí por um tempinho, apaixonado por histórias e mitologia grega. Então não podia faltar aqui essa resenha agora com spoilers, já que no canal foi bem sucinto. Estou aqui para a gente poder falar mais aprofundado. Detalhes que se eu falasse entregava coisas demais, se eu não falasse entregava coisas de menos. E claro, tinha algumas curiosidades de bastidores também. Beleza, maravilha estar aí com vocês, né? Com o Marcos da Toca do Aventureiro, o Diogo, né? A gente já se conheceu, já fez outro vídeo aí, a gente já bateu papo sobre o Kane Black Moon, agora vamos para o Eadgar, não é? E é muito bom estar aí com vocês de novo, poder falar sobre o meu trabalho, né? Eu tenho alguns livros escritos, aí 5 livros de contos, que bebem na vertente do horror, da fantasia, da ficção científica, mas principalmente do horror. 3 romances, um deles é lá de 2012, mais antigo, Protetores, depois veio o Kane Black Moon, 2017, e agora o Eadgar, né, não é do ano passado, foi lançado então aí recentemente, não é, com essa temática de espada e feitiçaria, e também tenho mais 2 livros que são na área, dá para se dizer assim, uma área acadêmica, não é? Porque um deles é uma tese de doutorado, representações culturais e pedagogia dos monstros no universo do H.P. Lovecraft, e também outro livro que é na minha área também de trabalho, de escrita criativa, que se chama Guia de Literatura Fantástica. Então, estou aí na batalha há algum tempo, escrevendo as minhas histórias e vários tipos de textos. Muito bem. Bora, Diogo, é sua vez, Bom, o show é seu. Eu vou começar por uns detalhes que eu achei super interessante, que se eu lesse sem as ilustrações, iria me gerar uma certa estranheza pela falta de ambientação. Mas eu estava comentando até com o Marcos. Os capítulos são curtos, bem gostosos de ler, e as imagens, elas complementam aquilo que talvez sentisse falta. Então ela mexe com o imaginativo de 2 formas. A antecedência de você, como é que será que isso aqui de verdade? E depois, quando você para, não era assim que eu imaginei, mas está muito bacana. E aí eu queria saber como foi esse processo das artes. Você escolheu uma por uma, fez algum storyboard, ou você entregou o texto, o artista entregou a arte? Não, então, primeiro processo foi o processo aí do livro, né? O livro escrito sem uma intenção inicial de ter ilustrações, mas partiu conversando com o Marco, né? Que é o editor da Fantastic Hub, eu enviei para ele o texto, ele quase de pronto, assim, né? Aceitou, ele leu o texto, gostou e disse, olha, Duda, vamos publicar, e aqui a Fantastic Hub ela tem assim a tendência dela é trabalhar com quadrinhos, não é? E quadrinhos que versam tanto nas histórias da era iboriana, do Conan, como quadrinhos que vão ter histórias de outros personagens. E como ele tinha, não é, acesso a vários ilustradores, ele pensou o seguinte, olha, quem sabe vamos botar ilustrações, aí umas 10 ilustrações no livro, quase uma por capítulo. E eu achei uma ideia muito boa, e aí eu, né, dei uma olhada, né, pensei no livro, quais seriam as ilustrações que a gente podia ter, né, em quais capítulos, não é, que seriam assim mais importantes e
e que as ilustrações ficariam legais, né, que poderiam complementar exatamente talvez aquilo que não tivesse tão explicitado assim no texto, né, como um cenário ou algum monstro, alguma coisa desse tipo. Escolhi, fiz um briefing, né, como a gente diz, escrevi um parágrafo, 2 aí sobre o que eu queria de cada cena, não é? Independente de como ela tinha sido escrita, eu reescrevi essa cena, pensei para o ilustrador, que foi ali e trouxe a sua própria visão a partir do que eu tinha escrito, né? Então, para quem viu, né, vocês viram quais são assim as imagens. Em geral, são mais imagens de ação, nem todas, né? Mas a maior parte delas é o Edgar em algum aí confronto, né, com uma criatura aí do... Não dá nem para dizer assim uma criatura, né, da Grécia Antiga. Tem criaturas que elas estão ali, né, entrando nessa história e que são de fora dessa mitologia. Porque uma coisa que eu gosto é o seguinte: eu sou escritor, não estou contando a história da Grécia. Então, mesmo que eu utilize essa Grécia, eu posso fazer uma Grécia diferente, trazendo aí outros elementos, né, inusitados e que geram aí sim um estranhamento, né, no leitor. Eu gosto muito dessa coisa do gerar o estranhamento, né? Isso é talvez em função da minha vertente do horror. O estranhamento, ele causa, né, essa ruptura com aquele mundo que tu está presenciando, né, e que te traz algo inesperado. Claro que que isso pode ser muito arriscado, não é, para o escritor. Pode ser que alguém não goste nem um pouco de ver um dinossauro na Grécia Antiga, né, um tiranossauro, mas tudo bem. Não é? Ali nessa parte da história, por exemplo, em nenhum momento se chama a criatura que está sendo vista ali, aquele lagarto gigante, como um tiranossauro rex, né? Mas é a descrição de né? E ela está relacionada com histórias, né, que vêm de outras vertentes, né, do fantástico e da aventura. Ela está ali por um motivo e é explicado em poucas palavras por que ele aparece ali. Eu estou assim inclinado a eleger o Duda como o rei do encontro aleatório. E você? Olha, eu já vi muito encontro aleatório, mas assim, o cenário foi mais aleatório de aparecer as criaturas do que os encontros. Porque é o que o Duda falou. Você não espera encontrar o que encontrou no meio da Grécia Antiga. Porque é um costume que nós já temos, de tudo o que já foi passado, cultura, história e tudo mais. Então, encontrar aqueles elementos, inclusive o final, que a gente não pode falar o que é o final, mas o que ocorre também, eu acho, um encontro bem diferente do que você espera de Grécia. Então, eu acho que mais a inserção no cenário do que o encontro do protagonista. Essa estranheza, assim, principalmente quando você está lendo, a pessoa não fala que é um dinossauro, mas você fala, tá com a palavra na boca, mas a descrição não sai. Esse estranho fica muito bacana. Ô Diogo, mostra aí o livro pra galera. É pra já aqui na minha mão, ó. Viu? Porque o Diogo falou pra mim que ele leu num dia. Eu passei o livro pra ele, gente, e ele leu num dia. Foi bom. Assim, não só porque o livro é bom, tá? Mas assim, a gente estava indo viajar no feriado, e minha esposa gosta de dirigir, eu gosto de ler. Então a gente une as duas coisas, 3 horas de estrada e de volta, rapidinho o livro foi embora. Mas assim, muito bacana. Uma das coisas que eu gostei também é que ele tende a seguir uma jornada do herói clássica, mas ao mesmo tempo ele se traz novamente aquele estranhamento de não seguir a jornada do herói clássica. Que ele tem a donzela para salvar, ele tem os objetivos, ele tem os mentores que ele encontra no caminho, mas se você colocar no papel, não bate 100%. Isso eu achei bacana. E aí, com isso, eu trago a curiosidade do bastidor. Duda Falcão, você planeja ou você deixa fluir a sua escrita? Você tem alguns pontos que você vai chegar? Então, né, mais assim, eu acho que no início da carreira eu planejava menos. Né? Eu sempre escrevi mais contos do que histórias longas, né? Sempre fui muito fã de contistas como Edgar Allan Poe, né, Ray Bradbury. Então,
eu curti escrever e curto escrever contos, né? Eu já tenho quase 100 contos publicados, né? Vou chegar lá, espero um dia dobrar esse número aí. E os contos, eles me dão uma... Eu gosto muito das viradas, né? De um clímax, né? Com uma surpresa, né? Para o leitor, né? Claro que não uma surpresa aleatória, mas uma surpresa que faz sentido dentro da história. Então, eu sempre fui muito movimentada a minha literatura pelos contos. E aí, escrever um conto, ele parte muito primeiro de uma ideia. E às vezes uma ideia é uma coisa não assim tão extensa, né? Ela é algo que pode colocar uma ideia numa sinopse. Vai lá, tu escreve a tua história, as histórias mais curtas e tal. Então, nunca fui muito de planejar um conto, uma história, né, menos extensa. Mas aí, os romances que são mais extensos, eu comecei a planejar melhor, né? O Edgar, então, desde o Kane Black Moon, não lá em 2012, o Protetores foi menos planejado, porque foi um livro, um romance que surgiu de sessões de RPG com os amigos e tal, né? Então ele teve certo planejamento, mas era mais aleatório no sentido de que o jogo também me levava por alguns caminhos, né? Para construir, e eu acabei construindo essa história um pouco, né, por caminhos diversos. Mas tanto o Kane e principalmente o Edgar, né, eu já planejei muito mais como eu queria que fosse, né, o andamento da história desses heróis, né, tanto o Kane quanto o Edgar, né, eles têm maior planejamento. Apesar de que tanto o Kane quanto o Edgar, eles surgiram primeiro em contos que foram publicados em livros, e depois eu resolvi pegar essas histórias e reestruturar, né, elas dentro de uma linha maior do tempo, né, e com capítulos, não que pudessem se conectar a essas primeiras histórias e criar uma única história. Mas foi necessário, então, pensar na estrutura, e hoje mesmo os contos que são de protagonistas, digamos assim, heróis que eu acho que são heróis ou heroínas, né, no sentido que eu acho que vão ter mais histórias. Eu mesmo escrevendo uma única história, publicando uma história, eu já tenho uma estrutura maior do que pode acontecer com esses personagens, mesmo que não venham a ser escritas essas histórias, tá? E depende, né, do que vai rolar, né? Mas eu tenho começado a criar assim, né? Dessa forma. O Edgar, por exemplo, ele surge, não é, em 2 livros primeiro, né? Um deles era um livro, eu não sei onde é que eu botei ele, mas era uma homenagem ao Edgar Allan Poe, né? Então era um livro que era para ter histórias de terror, né, que fossem inspiradas em histórias do Edgar Allan Poe, né? E aí eu peguei, tá, vou escrever para essa antologia, uma antologia legal e tal. Vamos ver se passo nela, isso já faz bastante tempo, não sei, 2014, não me lembro bem. E aí eu escrevi só uma história em que o nome do personagem não era Edgar, de Edgar Allan Poe, mas era Eadgar, e coloquei ele numa espada e feitiçaria, porque eu estava a fim de fazer uma coisa bem diferente, não é? E tem nessa história um corvo, né, para lembrar, né, Nevermore, né, a poesia do Edgar Allan Poe, e a personagem que é a amada do Eadgar é Lenora, que tem relação, então, com essa poesia. Então, o Eadgar, como espada e feitiçaria, na verdade, ele surge a partir de uma relação, né, minha de curtir o Edgar Allan Poe, né, as histórias dele. Então, tanto que o final da história ele é bem, bem macabro, né? Então, quem está lendo, né, tem ali uma história de fantasia, aventura, vai ter o clímax bem macabro e depois o final, que é o desfecho, também. Né, 2 situações, né, que são muito convenientes para histórias de horror. Então, para vocês verem, né, a gente está falando de Grécia Antiga. Na Grécia Antiga não existe um nome assim, Eadgar, né? Um nome que está muito mais para um nome inglês do que um nome grego, e nem Lenora também. Mas eu resolvi quebrar essa parede, assim, né, digamos, histórica, que podia se dizer, né,
do contexto histórico, né, da Grécia Antiga para fazer isso, porque o que eu queria mesmo pegar dessa Grécia Antiga era o Hades. Então, né, e coisas relacionadas a filmes que eu sempre curti muito, né, de mitologia grega. Então, eu queria colocar algumas coisas da mitologia grega aí. Então, esse livro, né, eu acabei lançando um conto que era Eádgar e o Resgate de Lenora, que é o clímax dessa história, que é o clímax do romance, né? Então, foi publicado lá, e eu peguei depois essa mesma história, publiquei no meu livro de contos 13, né, que é esse aqui que eu tenho em mãos, né? Então foi publicado aqui. E depois, como eu achei esse personagem legal, outras pessoas falaram muito bem desse conto, eu coloquei mais um conto do Eádgar aqui no livro Comboio de Espectros, que se chamava Eádgar e a Erva do Pesadelo. É bem a história do Eádgar e a bruxa e aquele dinossauro lá, aquela criatura que aparece, né, no pântano e tal. Então, essas duas foram as duas primeiras histórias, e depois, então, eu estruturei elas dentro, né, de uma história mais ampla do Eádgar, né, foi encontrando, né, o início dela, né, o início da jornada do Eádgar, e assim por diante, até chegar no clímax e no desfecho da história. Então é estruturado, né? Atualmente os romances são mais estruturados do que os contos, a não ser que sejam os contos mais longos, sim, não é para personagens que eu quero usar de novo. Aí eu já também tenho utilizado isso. Isso é bacana, porque às vezes a pessoa não dá o devido valor ao conto. Só acha que um conto... Eu já ouvi bastante pessoas falar, não, mas eu quero ser escritor, mas não quero escrever conto. Um conto ele pode te levar para tanto lugar e pode virar tanta coisa. Com certeza. O pessoal eu não coloco. Ó, o Marcos aí já falou. Robert Howard era contista. Ele tem uma novela, que é a Hora do Dragão. O resto é tudo conto. Exatamente. Essa é Robert Howard acaba sendo uma inspiração, né? Então eu tenho meu livro O Estranho Oeste de Kane Black Moon, não é? E para muitos o Howard escreveu o primeiro Weird Western, né? O primeiro conto de Weird Western do Robert Howard. E ele é o cara também da espada e feitiçaria, né? E aí por isso eu também tenho um livro de espada e feitiçaria. Então, de certa forma, assim, é um autor que me ajudou muito a pensar, né, no tipo de história que eu escrevo, ou inspirar, né, elas. Ô Diogo, eu queria perguntar para você se você se sentiu assim... Eu me senti empolgado, depois eu me senti um pouco velho, porque eu estava entendendo todas as referências que o Duda faz ali de filme de cultura pop, cara. Nossa senhora, cara, sabe? Eu me senti, eu falei, pô, eu tô entendendo tudo. Eu fico admirado, porque eu vi esses filmes na infância, tá? Olha a diferença, eu via na infância, vocês viram depois. Eu vi A Chamada no cinema em casa, mas muitos deles eu só reassisti no YouTube, porque eu não conseguia pegar. Que passava num horário muito aleatório, assim. Mas eu falei no outro vídeo, eu adorava o efeito especial da época de stop motion, Tokusatsu, que eu era apaixonado. Eu não podia ver. É obra de arte. Que assim, eu pegava. Época de locadora, se eu sabia que tinha, eram as fitas que eu ia direto. Não sei se eu peguei todas, mas eu peguei grande parte delas, achei muito bacana. Mas um detalhe que eu achei legal no enredo todo do Eádgar é que ele não... Como é que eu posso falar? Ele não cai de frente e para tudo quanto é batalha. Ele sabe a hora que tem que fugir, sabe a hora que tem que se esconder, ele sabe a hora que ele tem que ser um pouco mais esperto. E aí, se a gente parar para olhar, as maiores batalhas e onde realmente a espada é usada com força são contra os seres humanos. Eu achei isso sensacional. Porque encontra diversos monstros, que é uma parte muito fantástica e legal, só que assim, ele não encosta nenhum deles, basicamente. Eu achei esse um detalhe. Por isso que eu perguntei se foi planejado, porque esse é um detalhe que a gente pega e fica assim: será que é uma coincidência? Será que foi porque. Porque em geral esses monstros, esses aí são monstros da natureza, eles estão no lugar deles, e ele que está invadindo esses locais, né? A gente então essa é a ideia. Porque é estranho, né? Não porque realmente.
E junta isso com o fato dele não comer carne, que eu achei também assim muito interessante. Notaram isso, héteros? Ele não come carne. Ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém é perfeito. Não, ó, eu só queria dizer que uma pessoa do Rio Grande do Sul escreveu um personagem que não come Come carne. carne. Na verdade, eu não como carne. Vocês talvez não saibam, né? Eu não como não carne. sabia, Então, é aí que o Eadgar é parecido comigo. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Viu como né? o autor usa um pouco, né, do que ele é nas suas histórias também. Né? Eu costumo falar que é a junção de três coisas. É o que você viveu, o que você criou e o que você imagina. E aí essas três coisas, quando se mistura, É isso aí. divide para descobrir. Mas, ô Diogo, você leu Kane Black Moon. Você leu o Eadgar. Sim. Quando você viu que o Eadgar estava tendo um companheiro, você ficou com medo dele ter a mesma assina que todo mundo que anda é parceiro Kane Black Moon, cara? Não, cara, eu não. Ó, eu vou falar, eu não fiquei com essa sina, mas eu não esperava que o final, quando ele encontrasse Lenora, fosse daquele jeito. De assim, se desmanchar. Sim. Me pegou totalmente surpresa. Eu esperava qualquer coisa, menos aquilo que ocorreu. Eu uso exatamente esse final porque ele não segue o que a deusa Atena diz, né? E quando os deuses são implacáveis. Essa sim é uma questão relacionada bem aos mitos gregos, né? Quando qualquer ser humano quisesse se elevar às leis dos deuses, né, ou se achar como um deus, acontecia a desdita, a tragédia para esse personagem. Então essa é a tragédia do Eadgar. Ele escutou o que a deusa disse e não fez o que ela mandou. Então, né, ele é punido. Tanto ele é punido quanto a Lenora. Então esse é um grande aspecto da mitologia grega que está ali dentro, muito mais do que às vezes os cenários ou as criaturas que aparecem, é a questão da tragédia. E você fez mais pesquisa para escrever ou usou as referências que você já teve aí ao longo da vida? Não, muito mais as referências que eu já tinha de leitura, né? Eu também sou da área da história, né? Mas eu não quis realmente assim seguir à risca isso, porque daqui a pouco, eu também não disse exatamente qual é a época do Eadgar. Daqui a pouco eu estou afim que ele encontre um filósofo grego do século V a.C. e paciência vai encontrar, sabe? Então tem essas coisas que eu queria evitar para poder me dar uma liberdade, pode-se dizer poética, no sentido de se escrever uma história com outras referências, né? Eu acho que mais em função disso, né? Não é um livro com uma pegada histórica que nem do cara que escreveu o Rei Arthur lá, o Bernard Cornwell, não é, né? Então ele usa várias questões históricas uma pesquisa muito profunda, né? E ele faz essa escolha, eu faço uma escolha completamente diferente. Foi como eu apresentei o livro pro Diogo. Bom, ele já conhecia você pelo Kane, então ele já estava mais seguro na minha indicação. Mas eu falei, gente, isso aqui é para quem assistiu Jazão e Velocino de Ouro, para quem assistiu a série do Hércules, da Xena, entendeu? É uma aventura, é divertido, entendeu? Total, é isso aí. Né? É uma coisa para você ler e gostar e falar, porra, que legal. É aventura, tipo uma história que poderia ser filmada nos anos 80. Eu vou falar uma frase que eu falei de obstáculos que ele passa. Né? Eu vou falar uma frase que eu falei quando eu participei do canal lá do Assuntando Filmes e Afim, do Rodrigo Orso. Eu falei, eu sinto falta, e aqui o Eadgar entra nessa de quando eu ia na locadora e tinha lá terror, ficção científica, e tinha uma sessão chamada Aventura, que você não tinha compromisso com nada, era só pegar, assistir, tinha começo, meio e fim, e todo mundo saía bem. Isso foi morrendo com o tempo. Parece que, eu já não sei se é uma pressão de estúdio, se é uma coisa cultural que está se mudando, mas o Aventura em si parece que foi morrendo aos pouquinhos. Eu já não encontro tanto um filme assim, poxa, é só para me divertir, o filme pipoca. Você sentar e passar o tempo. E o Eadgar supriu isso daí. Tanto que eu disse, eu li numa viagem que eu fiz. Ida e volta, 3 horinhas, assim. 3 para ir, 3 para voltar, tá? Porque eu não leio tão rápido assim. Claro.
Mas assim, eu deixei ele no carro, li, na volta ali também. Então, assim, foi aquele para passar o tempo, se divertir, sentir aquele aconchego. Claro que se você for fazer um estudo, você tem metalinguagem, você tem subtexto, você tem Claro. questão da questão filosófica em relação a como que era a mitologia, como que era representada. Tem, mas ele não deixa de ser uma aventurinha gostosa de ler. É Entende esse aventura, quesito também. ele traz a ideia, assim, eu como pessoa que gosta de histórias, eu também gosto de viajar com uma história. E um herói numa jornada, ele faz exatamente isso, né? Ele viaja, ele passa por vários lugares, passa por diversos obstáculos, e o leitor ele vai indo junto por aqueles cenários, né? Ele vai se divertindo, vivendo as tensões também que o personagem vive, mas a gente vai tendo aquela experiência, e é uma experiência bem cinematográfica no sentido de cena, né? A gente consegue visualizar bem o que está acontecendo, né? Ao menos é o que eu acho, que eu quis Não, passar. essa separação de capítulo, eu achei. Antes eu estava pensando, pô, será que esses capítulos desse jeito eram como se fosse um. Não é semanal que eles falavam, que cada semana tem uma revista de contos. Episódio. Um pedaço. Não, tinha um nome, eu acabei de esquecer o nome. Mas, realmente, ele parece que é cena a cena. Então, assim, não é aquele capítulo que tem várias cenas e pontos de vista, mas assim, você consegue ver os cortes, como se fosse uma filmagem. Aqui, 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 tal, tal, tal. Muda o estúdio. Tal. E acho que complementou muito bem pelo tipo de história e também pelas homenagens que ele faz. Dá essa lembrança. E isso que tu falou, tem uma coisa que eu gosto de usar, e eu usei nos dois romances, tanto o Estranho Oeste do Ken Black Moon quanto do Eadgar, é que é um ponto de vista só. A gente sabe o que o personagem sabe, a gente sabe o que o Ken sabe, a gente sabe o que o Eadgar sabe. Se eles não descobrirem alguma coisa, o leitor também não sabe. Ele pode até imaginar que sabe a partir do que os personagens estão sabendo. Mas é um ponto de vista, né, uma história focada em um... Por isso que tu falou nessa questão aí, não tem... Por exemplo, não tem um segundo personagem que está atuando numa outra parte da Grécia Antiga ou numa outra parte do Oeste para as histórias se juntarem. Não, é uma única linha, assim, e a gente precisa ir junto com ele, a gente descobre como leitor, né, o que ele está vivendo. Né? Eu lembrei, periódico. Periódicos, as revistinhas que vinham. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, eu gosto do Edgar, por quê? Porque ele é um soldado competente, ele não é o Rambo. Ele é competente, ele lembra o treinamento dele, mas também ele é real. Ele fala, cara, isso é um Tiranossauro Rex, eu vou correr. Entendeu? Porque, tipo assim, olha, eu sou um soldado, eu não sou um Leônidas, né? Eu gostei muito dele, mas um personagem assim, que, porra, rouba a cena é o Kiakai, né, Joe? Cara, quem é que não gosta de feiticeiro, né, necromante? Eu vou falar aqui, sabe o que me roubou? Dona Tânia falou que ele devia ser mais profissional. Não, eu acho assim, que ele é o showman, ele tem um palácio bacana, mas tem lá. Porra, cara, ele é. Como todo bom mago, sabe fazer uns truquezinhos. Mas eu vou falar que o que me deixou com o pé atrás, assim, sabe? Que, assim, eu fui deitar e falei, cara, e aí? O que aconteceu com onde foi? Eu fiz uma mudança no comboio de espectros em relação. Eu mudei um pouco isso. E realmente, essa é uma pergunta que eu deixei em aberto, porque a história é a seguinte, que eu sei o que é. Não sei se vou botar, talvez eu coloque aí, porque para a próxima história, que eu ainda não comecei a escrever, mas eu tenho algumas ideias aí para ela, né? Vocês viram, né? Que a história continua. Né? Ela continua. Esse é o grande porém. Daqui a pouco a gente comenta. E tanto o Kiakai quanto a bruxa, eu acredito que eles possam ter ainda, né, bastante participação na história seguinte. No caso da bruxa, eu senti muitos elementos do Vermes da Terra ali. Não sei se foi a sua intenção. Tem muito uma coisa também que eu me lembro muito, uma cena que ficou muito gravada para mim, foi
um dos filmes do Conan, que o Conan entra na casa da bruxa, né? Não sei se vocês Então, lembram. Isso aquilo para ali mim é um negócio que ficou muito marcado assim na minha infância quando eu vi aquele filme. E essa também é uma cena que eu fiz muito, muito em homenagem ao filme. Então, essa cena é inspirada no Vermes da Terra, só que não é o Conan, é o Bram McMorn, né? E é muito mais sombria do Sim, que a bem gente vê sombria. ali, né? E outra que eu falei, cara, isso aqui tá muito. Quando ele tá lutando com o dragão do pântano, né? Teve um momento ali que pareceu muito com aquela série. Vamos lá, gente, mais uma vez, né? O elo perdido. Entregando a idade. Toda vez que o Tiranossauro Rex vinha atacar a família que estava na caverna, eles tinham uma vara, assim, que eles enfiavam na boca do Tiranossauro para passar o dia inteiro para tentar atirar. Não sei se foi essa pegada. Eu me lembro muito do Elo Perdido, via também quando era criança, mas tu vê, não foi esse. Na real, a referência estava relacionada com o Edgar Rice Burroughs, que criou Pellucidar, que é Pellucidar é um mundo do centro, né, do centro da Terra. Eu lembrei desse aí, que sai da lama, né? Pellucidar é um lugar que não tem, que como ele está no centro da Terra, ele tem tipo um sol artificial e fica sempre brilhando. Aquele lugar, né, é sempre luz e tal, como sempre fosse dia. E existem pessoas, né, da época pré-histórica do ser humano, existem animais pré-históricos, mas para chegar a Pellucidar, né, é possível chegar por alguns lugares da Terra. E a ideia ali é que esse tiranossauro, que não é dito tiranossauro, mas um ente, né, uma criatura ali muito antiga, ela vem de Pellucidar. Ela sai desse lugar da Terra Oca e tem, então, um lugar ali na Grécia Antiga, perto do local onde vive a bruxa, essa entrada para a Terra Oca, para Pellucidar. Ela fala da Terra Oca muito rapidamente, Sim, uma ou duas frases, né? Ela comenta isso, então é uma referência ao Edgar Rice Burroughs, né? E isso não é nenhuma coisa contraditória dentro dessa história aparecerem mais monstros desse tipo, né? E o próprio Edgar entrar na Terra Oca por algum motivo. E essa é o que eu imagino, talvez para um terceiro volume, uma aventura com a bruxa, ele entrando na Terra Oca. Mas primeiro ele tem que resolver o Hades. Que eu ainda acho que é uma grande oportunidade para você fazer um monte de participações especiais ali, né? Certeza. Quando falar, ele pode encontrar qualquer um que já foi. Então, fica fácil. Isso. E eu sou muito que tá na capa, gente. Vocês podem ver que uma das figuras que está na capa do livro é o Caronte, o barqueiro. E eu sou muito fã da figura do Caronte, né? Eu espero ver mais dele na sequência, não apenas como espectador, né? Talvez como um tipo de bússola espiritual. E você, Diogo? Eu acho que assim, a figura misteriosa dele, de como alguém assim que tá lá para fazer o trabalho que tem que ser feito, eu acho nesse ponto muito bacana, porque a responsabilidade que ele tem, se eu não fizer isso aqui, vai virar bagunça. Então, se fosse para ver, era mais como seria essa bagunça se ele não estivesse lá. Ele é um personagem, ele é um guardião do limiar, né? Ele está ali para fazer a travessia, aquela é a função dele, né? Essa. Eu não sei se o Edgar encontra ele de novo, porque o Edgar agora tem, né? Que é a menina. Então, isso que eu achei bem ousado, né? Porque não é todo mundo que insere alguém que a gente vê que tem importância e personalidade tão tarde no texto, né, Diogo? Sim. Porque você está usando uma estratégia que pode dar muito certo e pode dar muito errado, porque você deixar um final aberto o suficiente para ter uma continuação, você já fechou sua história, mas assim, aqui você tem a expectativa de uma continuação. E assim, pode ser que o pessoal ache muito bacana, que se uma expectativa e sua caixa de mensagens fique enchendo de gente que não, quando é que sai a continuação, quando é que sai a continuação? Assim como tem pessoas que falam assim, putz, eu queria ler mais, mas eu não vou esperar. E aí esquece da pessoa. Claro, acontece, com certeza. Acontece. Mas eu sou o tipo de pessoa que por isso que a gente arrisca.
É por isso que a gente Para tá quem aqui. arrisca, assim, putz, eu tenho confiança na minha obra que isso aqui eu vou continuar e vou fazer. Eu acho muito bacana que tem essa garra, ainda mais no mercado editorial brasileiro hoje. Então, assim, eu gostei. Agora, o fato de ter essa surpresa no final, como isso é mostrado, vamos colocar assim para a gente não falar demais, essa eu achei assim, mais ousado ainda. Porque não é uma coisa comum de se ver, não é uma coisa comum de se esperar. E aí eu quero saber, foi sua ideia, foi do editor, foi uma pegadinha que alguém falou, não, 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 ao foi, invés foi de minha, pegadinha, foi vamos minha. deixar. Foi minha ideia mesmo, né? Eu queria fazer uma coisa diferente, assim, seguir um. Eu queria fazer algo que fosse que rompesse, né, com alguma regra aí que daqui a pouco a gente acha que sempre tem que ser um final fechado, um final feliz, né? Ou um final, talvez às vezes infeliz, né? Mas nesse caso seria algo sem retorno, né? E, e na verdade aquele epílogo que tem ali, ele era só para aparecer no segundo livro. Não ia ter nem essa, ia terminar exatamente no lance derradeiro, né, do Eadgar. Então a gente acaba botando um epílogo ali, porque é onde entrava a ideia da história em quadrinhos, né? Então, ao invés agora de ter um início com aquele epílogo em prosa, ele já teve, né, no Padrim, e daí já vai começar a partir do momento que o Eadgar está no. Eu acho que eu não Mas ia a ter, ideia, com certeza, eu não ia foi ter minha para gostado criar tanto do essa. epílogo, viu? Eu não acho que ia ter gostado tanto. Mesmo que o epílogo fosse em texto, eu Uhum. acho que estaria faltando alguma coisa que eu já senti em alguns livros, sabe? Uhum. Uma página, uma meia página e meia falando. Eu fui na taverna e falando, sigamos em frente, alguma coisa assim, né? Eu já imagino assim, se não tivesse esse epílogo e ele começasse o segundo, daria uma impressão assim, pô, fez sucesso o primeiro livro, ele está tentando resgatar um personagem que teve um fim X aqui. Mas Uhum. você já está dando essa palha, só, não é o fim, tem mais coisa para ver. Aí, Uhum. não, aí esse epílogo fez toda a diferença. Não, Independente ficou se for legal, eu prosa, gostei. se for. Eu curti bastante. Eu gostei do epílogo também, mas eu já tinha, né, escrito ele porque em função de já pensar o segundo, né? Eu estava pensando ele para o segundo livro. Mas eu acho que no final das contas, transformar o início do segundo livro no epílogo foi bom. Acho que funcionou. E eu quero dar um salve para a qualidade do livro, sabe? Ele tá simples, mas a capa tá bonita, a qualidade do papel, o Diogo pode atestar, é, toda a parte gráfica, eu não achei nenhum erro de português, assim, nenhuma falha, né, Diogo? Eu vou dar os parabéns para a diagramação, que eu achei sensacional. Os detalhes dos capítulos, os detalhes da É. numeração da página também. Além das imagens, que a gente colocar imagem no livro assim, é sempre um desafio. E a qualidade, eu penso, do papel, assim, para hoje, que a gente tem uma competição de gráficas também. Que eu só senti falta, sabe uma coisa boba? De ter parte de trás do marca-página. Ah, eu nem tinha pensado nisso, mas podia ficar mais legal, é. Uhum. Porque talvez o lado, né, de trás podia ter a outra ilustração, né? Essa aqui eu Porque acho a que vai gente ser tem bacana. a gente tem, né, dois ilustradores diferentes aí. E um deles é o Clayton, né, que fez a história em quadrinhos e todas as ilustrações internas e a contracapa, e o Alan Patrick, que acabou fazendo a capa do livro, né? Que daí o Edgar tem duas figuras do Edgar, né, digamos Aham. assim. Tem. Mas Eu juro isso, que quando eu para mim, comecei a não parte vejo problema final, nisso, porque a gente tem, né, vários personagens ilustrados por outros autores e eles ficam, né, com seu aspecto. Eu não sei o que vocês acham disso, né? Eu acho legal, assim, quando eu vejo Cara, releituras, né, dos ilustradores. eu sim. gosto porque eu cresci com um quadrinho que, pô, a cada 4, 5 edições mudava o desenhista. Então você tinha um Uhum. estilo diferente, né? Somente quando você lia Espada Selvagem de Conan, né? Quando Uhum. mudava alguma, que nem história principal, era Ernie Chan, beleza. Mas você Uhum. tinha histórias secundárias que eram outros artistas. Então, para mim, eu me acostumei, eu acho isso legal, porque também antes era consistência.
o Edgar, né? Na questão de como ele está vestido, onde ele está. Então, para mim, ficou excelente. Eu acho também que deu uma separação legal para mostrar que ó, aqui já é um começo de uma outra coisa. Então, Uhum. essa mudança de artística também dá essa separação bem legal. Confesso que eu estava aguardando a mesma arte. E quando eu olhei de novo, falei, ué, será que tá certo? Mas, Uhum. assim, quando você termina, não atrapalha em nada. E como eu falei, vem como se fosse uma separação. Sua cabeça já coloca isso aqui, esse outro é esse outro. Uhum. Legal, legal. É bom ter esse feedback assim, porque no próximo, né? E vai ter um próximo, a gente vai fazer com ilustração interna também, né? A gente quer ter esse processo, talvez mais um pouquinho de história em quadrinhos de novo, né? Ou é provável aí que de repente o Edgar vai estar surgindo nos quadrinhos lá da Fantastic Hub. Vamos ver, né? Porque eles também têm vários projetos aí, tem que, É, né, dar conta de outras coisas antes, né? Mas é isso, eu tenho ainda esse ano aí para escrever esse livro, né? Para gente, para ano que vem, né? Lançar um novo, um número 2 aí, né? Então vamos ver, tem tempo, né? Estou fazendo um pouquinho devagar as coisas, estou com bastante trabalho, né? Fazendo um novo doutorado aí, então as coisas ficam um pouco apertadas, mas, né? Que a gente tem que se virar nos 30 e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar aí numa sequência. Por ó, favor, por favor. As pessoas estão o, aqui eufóricas para que venha a segunda edição já. é, o Diogo até agora ele não reclamou de nenhuma das minhas recomendações, né, Diogo? Mas eu também vou aos poucos, porque se eu for seguir todas, eu não tenho mais vida social. Ah, pô, e ler demora, né? Ler livros é algo É, demorado, né? Demais, demorado. demais. Ah, Então, uma coisa que a gente tem no Edgar, né? A gente tem a sutileza do corvo, né? Mas, como a gente falou, pô, você é muito fã dos filmes do Harryhauser, né? E em Jazão e os Argonautas, a gente tem uma coruja, né? A gente vai ter alguma é coisa assim verdade, tem. no futuro da Edgar ou não? Tem a coruja, eu acho muito legal no filme, mas o corvo, na real, ele acabou sendo uma coisa que ele não tá só na história do Eadic. Tem um corvo muito especial também no Kane Black Moon. Eu Né? O lembrei Kane Não. Black dele, Moon eu ele é lembrei protegido por dele. um espírito do Totem, que é um coiote que aparece mais no meio da história, e também um corvo. E, e na verdade, esses corvos são o mesmo espírito, né? Eles estão tanto lá na Europa Antiga, na Grécia Antiga, quanto lá no Velho Oeste, né? É o mesmo espírito antigo, né? O mesmo espírito da natureza. Então, essa é uma conexão que eu acabo fazendo entre as duas histórias, mas uma conexão muito sutil, que talvez seja difícil de perceber, né? Mas estão os mesmos personagens ali. Então, isso foi uma maneira de conectar histórias tão diferentes aí. Ah, legal. Essa era uma pergunta que eu queria ter, porque eu falei, será que ele vai brincar com isso? Diogo? Não, como eu li muito próximo, faz alguns meses que eu li o Kane depois do Yadigar, eu lembrei na hora do corvo, do espírito lá, não tinha como não. Talvez, se tivesse esse espaço muito grande, ou eu não tivesse lido um e depois o outro, não faça essa referência. Mas assim, na hora, eu falei, nossa, tá igualzinho, ele voa, guia, mostra, ponta, né? Às vezes todo Ele é o desaparece, guia. Né? E essas são as características desse personagem. Elas são mantidas tanto, né, no Eadgar quanto no Kane. Então é uma criatura transcendental, né? é o famoso assim, a prova que os dois livros estão no mesmo universo. O pessoal da rede social adora quando você fala esse tipo de coisa. Exatamente, é uma conexão, sem dúvida. Mas eu gosto dessas conexões sutis, entendeu? Que eles estão no mesmo universo. Não precisa ser tão claro assim, né? Uhum. Eu achei isso muito legal. E tô esperando a sequência do. Eu não sei qual que eu quero primeiro, se é do Kane ou se é do Edgar. E você, Diogo? Olha, eu sempre fui muito fã de mitologia grega, e história grega, filosofia grega também. Um dos motivos que eu fui para a área de matemática foi justamente a questão grega e Ah, que tudo legal. mais. Então, eu estou esperando mais a continuação do Yadigar.
vai ter, nós vamos chegar lá. O Kane, por exemplo, a gente já está no momento, eu estou com ele com 3 Kanes diferentes aí. Né? O Kane, que é a edição do livro, tem 64 páginas em quadrinhos, né, tipo graphic novel, e mais um Kane RPG solo, né, curtinho, umas 36 páginas aí, que vai estar junto aí num Catarse, que é para estar saindo a algum momento, vai sair, as coisas demoram, mas estão os 3 prontos, 3 trabalhos prontos aí para em algum momento ir para o mercado, e depois que eles saírem aí, sim, eu vou começar a escrever o próximo Kane. Então, acho que o Edgar chega antes. Tá vendo? Saiu ganhando o Diogo, saiu ganhando. Mas, Bom, o que eu tinha das minhas curiosidades aí, poder falar o que eu não pude falar de spoiler na outra resenha, eu te falei aqui. Se o Marcos tiver mais qualquer dúvida aí quiser falar, fique à vontade, mas eu já posso dormir tranquilo hoje. não, eu tô sossegado, pessoal. Tem um bate-papo com o Clayton e Louco, que a gente fala do trabalho dele. As visitas do Duda, ele também fala em alguns detalhes. A gente tem até imagens de um quadrinho do Kane Black Moon, né? Bem Moebius a arte, assim, sabe? Não tá assim o que vocês estão esperando. Mas, em si, é isso. Sempre é bom receber o Duda. Diogo também está sempre aqui na Toca do Aventureiro, a gente trabalhando nos projetos aí. 2027 vai ter um projeto nosso que o Duda vai estar envolvido. Tá junto. E não se esqueçam, pessoal, de seguir o Diogo, seguir o Duda, de conferir a Fantastic Hub, conferir o Odisseia Fantástica, que a premiação sai quando? Qual que é a inscrição e premiação? A Odisseia de Literatura Fantástica, então, até o final do mês, aí, 31 de maio, tem inscrição ainda. Não sei se vocês vão colocar o vídeo antes, né, se vai aparecer ali, mas até 31 de maio tem inscrições em 11 categorias diferentes. Inclusive, uma das categorias são contos inéditos. Os finalistas vão ser publicados na revista Odisseia de Literatura Fantástica, que eu faço a edição. E ali tem categorias de narrativas curtas, narrativas longas, de horror, fantasia, ficção científica, não é? E tem para quadrinhos também. Quem tiver interesse, dá uma chegada lá e vê o regulamento da Odisseia no site odisseiaelitefan.wordpress.com. E a premiação vai ser no dia 5 de dezembro. Junto, né, com a premiação, que é o final, né, do evento Odisseia de Literatura Fantástica, que vai ser a então, a gente tem, a partir das 10 horas da manhã, diversos bate-papos com autores, até às 20 horas, não é, do sábado, dia 5 de dezembro, com um bate-papo sobre literatura e feira de livros também, né, das editoras que apoiam a Odisseia. Então, fiquem ligados aí, tanto, né, no meu @covil do escritor e na Odisseia, que eu sempre trago alguma novidade aí para vocês. E o Duda acabou de... Vocês podem ver, tá no cinema, ele fez o roteiro do filme, né, pô? É verdade, tu vê, eu não tinha... Filme também, roteiro que foi escrito entre 4 autores, né? Eu, o Christopher Casten Smith, o César Alcázar, né? O trabalho final do Tabajara Ruas, né? Todos os escritores aí conhecidos, né? E é uma trilogia de horror, né, com uma história principal que se passa num cenário do edifício. Então, o nome do filme é Edifício Bonfim. Ele tem 3 histórias de horror, né, cada uma delas um tipo de horror diferente. E é interessante notar que a minha história adaptada para o filme é uma história que estava lá num livro de contos meu, que é o Mausoléu, e o nome da história é Teoria e Prática, uma história de serial killer. Né? Então, ela está ali dentro, né, desse filme, que eu acredito ainda vai estar em cartaz aí alguns dias ainda no mês de maio. Né? Depois, né, em várias cidades brasileiras ele está rolando, mas depois aí tem que ver, eu não sei qual vai ser o futuro do filme, né? Mas possivelmente vai ter em algum streaming aí aparecendo o Edifício Bonfim. Então, um filme de terror aí brasileiro, acho que ficou interessante esse filme. Bem, muito bem. Diogo?
Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui. Eu, como escritor, adoro tirar curiosidades e bastidores dos escritores. E nem sempre a gente tem a oportunidade de falar, e nem sempre o autor também quer pôr para fora o que a gente pergunta. Isso é muito importante ressaltar, porque eu já recebi uns não legais. Assim. Ah, eu Mas, gosto de falar sobre o bastidor, é é, legal, de onde surgem as ideias, como se sim. produz, né? E é umas perguntinhas que geralmente não é o comum que você vai responder nas entrevistas que geralmente você faz e tal. Então, é Uhum. umas perguntas mais cabulosinhas que eu faço. Então, muito obrigado pela oportunidade. Assim que eu ler a próxima edição de qualquer outra coisa do Duda, eu vou participar de mais um bate-papo para tirar mais curiosidades também. Ah, maravilha. Muito obrigado, rapaziada, Marcos, Diogo. Muito obrigado mesmo pelos convites que vocês já fizeram, além desse, né? Estou sempre aí disponível para conversar com vocês. Muito bem. Bom, pessoal, se fiquem de olho também, né? Porque ah, agora a gente está filmando em maio, né? Mas provavelmente, se der tudo certo, a gente se junta para o Duda fazer uma resenha dos livretos de terror do Diogo e eu e o Diogo se juntam a fazer a resenha do terror do Duda, né? Claro, a gente tem que escolher um só. É Vamos uma boa ideia, uma boa provavelmente a gente ideia. vai pegar o que o anfitrião tá na história em vez só de participar, né? E aí provavelmente a gente pode até fazer um especial de Halloween, mas a gente ainda vê Opa, isso, né? boa. Opa. Claro, claro, vamos combinar. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Duda. Bom, pessoal, eu sou o Marcos. Esse é o Diogo. Esse é o Duda. Até a próxima. Até mais, valeu, Tchau, pessoal. tchau.